Viver Bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Sejam muito bem-vindos a mais um Viver Bem, o programa que destaca a qualidade de vida. Hoje estamos falando sobre o Novembro Azul, uma campanha dedicada ao público masculino, focada na prevenção do câncer de próstata, mas que trabalha todo esse conceito de prevenção, de uma melhora na qualidade de vida, de ter mais saúde, né? Para isso, contamos com o apoio de vários profissionais. Hoje vou conversar também com o Dr. João Roberto Gemelli, que é cardiologista, e está aqui para falar sobre as principais doenças, né? Quais os conceitos dos homens, das dificuldades de levar o homem ao médico. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui contigo novamente nesse programa legal que leva informação à nossa população, porque com mais informação a gente previne uma série de doenças. E hoje falando sobre o Novembro Azul, né, doutor? Exatamente. Essa campanha Novembro Azul, eu acho que foi uma grande tacada do Ministério da Saúde. Por quê? Porque nós, homens, de natureza, temos menos interesse em nos preocuparmos com a saúde, né? Então, o homem normalmente só vai ao médico quando já está doente, e isso é complicado, porque muitas vezes você chega atrasado no diagnóstico da doença, né? Então, essa campanha busca esclarecer aos homens para que eles procurem o médico mais precocemente, façam seus exames, mesmo sem ter doença, né? Eu costumo ver no meu consultório, os homens quando vão consultar comigo, eles dizem assim, eu pergunto, e aí, está tudo bem? Ele diz, não, se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui, né? Ou seja, precisa de uma doença para procurar um médico. E isso a gente pretende que essa campanha Novembro Azul leve mais informações e motive os médicos, os pacientes a procurarem o médico mais cedo. Bom seria se o próprio sistema de saúde estivesse acompanhando essa iniciativa, né, doutor? De incentivar para que as pessoas busquem o auxílio médico, a prevenção, ter uma frequência de visitas ao profissional de saúde, mas infelizmente o nosso sistema acaba deixando a desejar. Quando a gente fala em homem e ao médico, né, na verdade a gente não pode esquecer que metade da população brasileira é homem, então tipo assim, são 100 milhões de pessoas. Quando tu pede para 100 milhões de pessoas procurar o sistema de saúde para fazer exames, você tem que ter uma capacidade logística instalada da saúde melhor. Então, eu acho que a saúde no Brasil, ela tem deixado muito a desejar nessa última década, e isso fez com que muitas pessoas se desmotivassem a ir ao médico, né? Seja pela demora do exame, seja pela demora do retorno. Então, muitas vezes a pessoa abandona, simplesmente ela desiste e deixa para lá. A própria rotina do nosso dia a dia, né? E as pessoas não têm mais tanto tempo, né? Hoje em dia todo mundo tem horário para cumprir, né? Desde o jornaleiro até o doutor, todo mundo tem que cumprir horário. Então, a falta de tempo e o sistema de saúde meio devagar faz com que muitas pessoas dizem, eu nem vou porque é muito difícil. Mas a nossa ideia é plantar nas pessoas a persistência, né? Afinal, é a saúde de cada um. E a ideia nossa é exatamente criar essa nova perspectiva, que mesmo que demore, né? Mesmo que seja complicado, você tem um benefício muito grande. Se a gente pegar assim, uma doença que é muito comum que eu digo é 14%, 12% na sociedade, que é o diabetes. O diabetes, aliás, dia 14 agora de novembro é o Dia Nacional da Diabetes, né? É importante também conscientizar. Inclusive foi tema do nosso último programa. Foi, que legal. O diabetes, eu diria assim para você, é a doença mais complicada de tratar porque ela envolve estilo de vida, ela envolve medicação, e a doença mais complicada porque ela produz muitas outras doenças. Ela produz infarto, ela produz AVC, ela produz doença coronariana, ela produz doença vascular nas pernas, ela produz problemas de outra grandeza como impotência, perda da visão, né? São uma série de doenças que são causadas pelo diabetes. Então, essas doenças crônicas, né? Elas têm um benefício enorme quando você detecta precocemente. E se a gente pegar o diabetes, existe uma faixa no meio que a gente chama de pré-diabetes. Pré-diabetes é quem tem a glicemia de jejum entre 100 e 125. Abaixo de 100 é normal,
acima de 126 é diabetes. Então, essa faixa do meio, hoje, o que a gente sabe? A gente não chama isso já de diabetes, mas a gente já tem, nesse momento, o indivíduo que está tendo doenças em progressão, principalmente a doença chamada aterosclerose, que é a doença do vaso arterial, em progressão. Então, na verdade, o indivíduo ainda não é doente pelo diagnóstico, mas ele já tem doença em andamento. Por isso que, mesmo sendo difícil, eu acho que vale muito a pena, uma vezinha só por ano, ir ao médico, fazer os exames, vale a pena, mesmo que demore. Doutor, culturalmente, a mãe ela é responsável pela frequência dos filhos ao médico. Isso quer dizer que a mulher, ela é quem tem mais uma preocupação com a saúde? Sim, na verdade as mulheres, elas se preocupam demais com a saúde, né? Ou seja, isso é muito bom e isso mostra que as mulheres vivem mais do que os homens, né? Esses dados da Organização Mundial da Saúde, que coloca mais de 7 anos de vida, de expectativa de vida para as mulheres, tem a ver com isso, né? Basta você ir num consultório médico, dá uma olhada na recepção lá. Tem 10 mulheres e 2 homens. E os homens desenvolveram uma dependência justamente Exatamente. por isso. Então, muitos dos homens só vão ao médico se eles são levados, né? No consultório é comum a mulher marcar a consulta, a mulher pegar o cara e levar para o médico, ou seja, a mulher... E quando a gente é bebezinho, quando a gente é criança, aí sim que a mulher toma conta mesmo, ou seja, na dúvida de qualquer grandeza, ela vai ao médico. E isso é ótimo, porque faz a gente tratar muitas vezes doenças que são comuns na infância, né? Doenças de má formação, doenças que aparecem na infância mesmo, fimose, varicocele, essas doenças que têm a ver com a formação da criança, né? E isso é detectado precocemente e é corrigido, né? Então, as mulheres, elas influenciam positivamente as crianças. E hoje já estão influenciando também os homens, né? Tem uma campanha muito legal da Sociedade Brasileira de Cardiologia que a gente fez, que chamava SBC Vai à Escola. Qual era o motivo dessa nossa campanha? Era a gente ir na escola e ensinar os alunos a fazerem prevenção de doenças. Então, a gente ensinava as crianças a exigirem que os pais não fumem. Não é pedir, é exigir que o pai não fume, porque isso reduz bastante as doenças. Exigir que tenha menos sal na comida, exigir que não tenha refrigerante na geladeira, porque a gente sabe que quando a gente atinge uma criança, o impacto dentro da família é muito maior, né? Porque depois que você tem 40, 50 anos, você acaba meio que criando uma autossegurança exagerada, que você sabe tudo, que você sabe a hora certa de fazer as coisas e muitas vezes você chega muito atrasado. Então, eu queria convidar o senhor aqui para o nosso Plasma, justamente para falar sobre as estatísticas, né, que demonstram que esse hábito dos homens de não procurarem um médico realmente existe. Olha, 31% não tem o hábito de ir aos serviços públicos de saúde em caráter preventivo. É mais ou menos... É mais ou menos isso. A nível de Brasil é mais ou menos isso. Eu diria que aqui a gente tem até um acréscimo nessa estatística. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, e Rondônia conta com um diferencial dos outros estados, né? Nós temos uma população que ainda é mais jovem do que os estados do sul e do sudeste, e isso faz com que as pessoas mais jovens tenham menos problemas de saúde, e isso é comum, e isso vai fazer com que elas vão, ou elas irem menos ao sistema de saúde. Então, é por aí. E entre estes que afirmam não ter o hábito de ir ao médico, ao serviço público de saúde, 55% afirma que nunca precisou. É aquela questão, só vou ao médico quando estou doente. Essa é mais grave, né? Porque se a gente pegar uma doença que é mais comum na nossa sociedade, que é pressão arterial alta, ou chamada de pressão alta, ou chamada de hipertensão, essa doença atinge quase 30% da população. Veja bem, metade das pessoas não sabem que tem a doença, mas não sabem por um fato muito simples, não vão ao médico, né? Porque se elas forem ao médico, elas vão se tornar cientes que tem uma doença. E a hipertensão é uma doença que não dá sintoma. Então, se tu esperar ficar sintomático, ou esperar ter algum problema para ir ao médico, tu já está atrasado muito tempo nessa doença.
17% afirma que se consulta na rede privada. E é um número que preocupa, porque o senhor estava comentando nos bastidores uma queda, né, da adesão absurda, né? aos planos de saúde, e até daqueles que já tinham plano de saúde estão se desligando. Não é novidade para ninguém que a nossa economia está em recessão, né? Nós tivemos um impacto econômico negativo muito forte no último ano, né? E isso faz com que as pessoas economizem as suas finanças. A primeira coisa que a gente acaba cortando, de forma até errada, é os cuidados com a saúde. Tipo assim, não estou usando o plano de saúde, então vou cortar. Mais de 1 milhão de pessoas no Brasil cortaram o plano de saúde nos últimos 6 meses. Esse dado é do Conselho Federal de Medicina. Então, quer dizer, se imaginarmos que numa família tem 3 ou 4 pessoas, nós já estamos falando de 4 milhões de pessoas que agora vão ao Sistema Único de Saúde, ou seja, são mais 4 milhões de indivíduos procurando o SUS para ser atendidos, né? Então, a economia tem um impacto muito forte no ir ao médico, no fazer o exame, no pagar uma consulta. Agora, doutor, outra estatística interessante é de que a média, né, de diferença entre os homens e as mulheres de expectativa de vida é de 7 anos a menos dos homens para as mulheres. É justamente por isso? Porque elas buscam mais? Exatamente. Tem muita viúva e pouco viúvo na nossa sociedade, né? Por quê? Porque as mulheres vão mais ao médico. Normalmente as mulheres tomam melhor o remédio, o médico é resistente a tomar remédio, ele faz de conta que esquece do remédio todos os dias, ele faz questão de não comprar o remédio para não ter que tomar. E as mulheres não, as mulheres são mais regradas, são mais conscientizadas e vão mais ao médico, tem a ver com informação. Programas como esse vão atingir muito mais mulheres do que homens, né? Porque as mulheres têm esse cuidado. Chama atenção na televisão quando passa alguma coisa de saúde, chama atenção para a mulher. Para o homem não chama atenção. O homem simplesmente quer assistir futebol, quer assistir outras coisas. É verdade. Doutor, eu vou pedir uma pausa aqui no nosso bate-papo para o intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco você de casa vai saber mais então sobre os cuidados, quais são as possibilidades preventivas para o homem cuidar da sua saúde neste Novembro Azul. Então não saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando da saúde do homem. Novembro Azul é hora de se cuidar. Estamos conversando com o Dr. Gemelli, ele que é cardiologista, estava falando há pouco sobre essa falta de interesse dos homens, né, de ir ao médico, de procurar ter a questão da prevenção, que é o principal fator para uma qualidade de vida e para uma expectativa de vida, né, doutor? Agora, quando o diagnóstico é tardio por conta desse problema dos homens não buscarem a prevenção, fica difícil a cura? Normalmente fica mais difícil, né? Se a gente pegar até doenças básicas como hipertensão, diabetes, se você conviver com essas doenças muitos anos sem tratamento, você tem um avanço de outras doenças, que a gente chama de comorbidades, ou seja, doenças que andam em conjunto, e isso faz com que você morra mais cedo, né? Se a gente pegar cânceres, aí é pior ainda. Quanto mais tarde, mais mortal ele é. Então, quer dizer, quanto mais cedo para qualquer doença você estiver fazendo o diagnóstico, você vai instituir. Porque é muito difícil, depois que você tem consciência de uma doença, você simplesmente não fazer nada, né? É mais fácil quando a gente não tem consciência de nada, né? E por isso, muitas vezes, alguns pacientes, alguns homens, fogem do médico. Dizem até, eu não vou nem no médico para não saber de problema, né? Tem uns que pensam que ir ao médico é procurar doença, né? Procurar doença, né? Na verdade, não tem nada com isso. Na verdade, a ideia é exatamente o contrário, é tentar detectar alterações. E foi justamente implantando essas medidas que a gente foi crescendo na expectativa de vida, né? Hoje o brasileiro vive uma expectativa de vida de 70, 73 anos, né? Os japoneses já passaram de 82, né? Ou seja,
A expectativa de vida nossa aumenta à medida que a gente se cuida mais, toma remédio mais certinho, vai ao médico com mais regularidade, detecta as doenças com mais precocidade, ou seja, isso tudo influencia no final, ou seja, nos tempos de vida. Porque muita gente quer viver 80 anos, mas não quer fazer nada, né? E aí não tem, essa condição não existe. Para tu chegar aos 80 anos, tu tem que começar a te cuidar a partir dos 30, 40 anos. E a gente percebe, doutor, que a incidência de algumas doenças, ela acontece em determinadas faixas etárias, né? Inclusive, eu queria que o senhor fizesse uma análise de cada uma dessas idades. Na infância, por exemplo, quais são as principais doenças do homem? Existe uma característica específica para o homem nessa faixa etária? De uma maneira geral, se a gente pegar a primeira parte da nossa vida, que é a infância, a doença mais comum são as viremias. Então, são as viroses de toda a ordem, amigdalite, otite, faringite e todas as ites. Então, quer dizer, as crianças nessa idade têm uma infecção como uma doença mais prevalente. Independente de homem ou mulher. Independente de homem e mulher. As crianças, obviamente, que nascem com algum problema de má formação, e aí nós podemos ver essas aqui, né? Varicocele, fimose, etc. Ou seja, são doenças de formação, né? Ou seja, essas doenças é que precisam de tratamento cirúrgico precoce, né? Não são tão comuns, né? Não é tão frequente assim, mas via de regra nos meninos, nos bebês, e as mães acabam percebendo bem cedinho isso, né? Ou seja, vê que o xixi não tá legal, na hora da higiene vê que o bebê chora e aí acaba levando ao médico e acaba fazendo então o diagnóstico desses problemas. Se a gente subir um pouquinho na adolescência, né, no tempo de vida, as doenças cardíacas ainda são uma raridade. Ter hipertensão nessa idade é menos de 2%. Mas aí existe uma descoberta sexual, né, na adolescência, e aí o grande problema nosso é as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então ali os adolescentes, muitas vezes sem prevenção, sem informação, acabam se contaminando por doenças sexualmente transmissíveis. Tanto que existe a campanha, né? Que é a campanha do HPV, que atinge as meninas nessa faixa etária, no sentido de reduzir esse problema, porque esse vírus, que é o HPV, ele é responsável pela formação do câncer de colo de útero, né? Então, as meninas aí que estão nos assistindo têm que fazer sempre a vacina, porque isso reduz a chance de ter câncer lá na frente. Os homens são os mais acometidos pelas DSTs? Eles representam a maior parcela? Sim, porque o homem, em termos de sexo, o homem se cuida muito menos que a mulher. Então, o homem basta estar embalado que ele aceita qualquer negócio, né? E isso é muito perigoso, né? Porque hoje nós temos uma série de doenças, né? Existem doenças terríveis, até a própria como vida HIV. Sexual normalmente começa mais cedo, né? Começa mais cedo. Então, quer dizer, os meninos com 12, 13, 14 anos já têm experiência sexual. E as meninas mais tarde, né? Então, doenças como HIV, muitas vezes, se pega numa situação dessa, que não tinha... Não deu tempo de se organizar mentalmente para se prevenir, né? Ou seja, foi no embalo, né? É daí que podem começar também os cuidados referentes à própria diabetes e à hipertensão? Sim, são cuidados... na verdade, se a gente pegar aqui, não está aqui listada, mas se a gente pegar a aterosclerose, que eu digo assim, a gente só morre por doença aterosclerótica, seja de que patologia você escolher. A aterosclerose é uma doença que começa intrauterino, ou seja, lá na barriga da mãe você já tem essa doença, já tem manifestações de aterosclerose. De acordo com o que tu viveres, ou mais cuidadosamente ou menos cuidadosamente, essa doença vai avançar mais ligeiro. Portanto, você vai chegar às doenças que matam, que são essas aqui, né? O infarto, o derrame, mais cedo da vida. Então, a ideia é que tu te cuide desde aqui. E aqui, se a gente pensar essa faixa etária, tanto de meninos e meninas, nós temos cada vez pessoas mais gordinhas, né? Por quê? Porque tem um hábito terrível, que é de tomar refrigerante, né? Aliás, se você gosta do seu filho, né? Pai e mamãe que gosta do filho, não compra refrigerante. Os pais dão, né? De não criança. Compra refrigerante. Quem gosta do seu filho não dá refrigerante. Por quê? Porque existe uma quantidade enorme de açúcares nos refrigerantes e por isso hoje nós fizemos um trabalho num colégio aqui avaliando a obesidade infantil e é apavorante. Se tu vê as crianças... adolescentes estão tudo gordinha. E né? é muito mais fácil criar hábitos saudáveis de alimentação e prática de atividades físicas já nessa faixa etária, né? Para se tornar um adulto ativo. Exatamente, né? Porque isso vai fazer diferença quando ele tiver consciência de adulto. Porque um adolescente, claro que sempre vai preferir tomar uma Coca-Cola a tomar uma limonada, óbvio.
né? Ficar no computador ao invés de praticar uma atividade. Exatamente, ficar no videogame ou jogar bola. Quer dizer, a gente sempre vai preferir o que está mais errado, né? E aí que entra a importância do papai e da mamãe, ou seja, os pais é que têm que ajudarem seus filhos a desenvolverem bons hábitos. Mas aí o pai também tem que ter bons hábitos. O pai também tem que ir ao médico, o pai também tem que levar o filho ao médico, como a mamãe faz, né? Certo, doutor. E na vida, na fase adulta, né? Bom, quais são as principais? Essa fase adulta, né? Como eu falei antes, a gente pega uma fatia do tempo de vida muito largo, né? Então, nós estamos falando de pessoas que têm de 15, 16 anos até 60 anos. Então, nesse tempo de vida surge um enorme manancial de doenças, né? As piores que existem nesse tempo da vida são as doenças chamadas de crônica não transmissíveis, ou seja, hipertensão, diabetes, dislipidemia, que são doenças que se desenvolvem nesse tempo da vida e que não se passa de uma pessoa para outra, mas tem um impacto enorme no tempo de vida de cada um de nós. Então, nessa faixa adulta, é importantíssimo, é aí que é imperioso procurar o sistema de saúde, ou seja, procurar um médico. Porque tu ir ao médico com disfunção erétil é muito fácil, né? Isso aí é tão impactante no homem que ele fica apavorado, né? Então, quer dizer, ele procura imediatamente. Agora, quando ele vai verificar a sua pressão e ela dá alta, ele diz, não, semana que vem eu vou ao médico. E aí fica para outra semana e quando vê ele passou 2, 3 anos com aquele problema sem se tratar. Então, nessa faixa da vida, o que deve nos preocupar são essas doenças crônicas não transmissíveis. Tá certo, doutor. Agora, passando para a fase do envelhecimento da terceira idade, o comportamento já muda um pouco, né? Sim. Aí entram principalmente os cânceres, Sim, né? Na verdade, quem consegue chegar lá... existe um dado da OMS que o homem que chega aos 60 anos sem hipertensão, ele vive até 80 com muita facilidade. Porque a hipertensão é a doença que mais nos encurta a vida. É uma das que mais mata? É uma das que mais matam. Se a gente pegar assim, AVC... Está aqui listado, né? Segunda, AVC. 80% das pessoas que têm AVC é porque estão com a pressão alta, ou seja, pressão sem controle. Se a gente pegar infarto... E que normalmente já deixa, como o senhor disse, Sim. A expectativa de vida já para ali na já na para fase ali. adulta, Então, né? imagina, tu ter um derrame aos 50 anos, né? É lastimável, porque o cara se torna ou um defunto ou um inativo, né? Ou seja, uma pessoa que vai... para o INSS, né? E nessa faixa da vida, à medida que tu vai avançando, vão surgindo daí os cânceres, né? O câncer de próstata no homem é muito frequente, né? É o câncer mais frequente, eu acho que o colega vai falar depois nesse particular, mas o câncer de próstata, ele também precisa ser prevenido. E o exame de próstata, ele é a única ferramenta que a gente tem para diagnosticar precocemente. Aliás, se a gente tivesse essa mesma ferramenta que a gente tem para câncer de próstata, para os outros cânceres, nós estávamos feitos, né? Ou seja, se nós tivéssemos um marcador tão bom como é o câncer de próstata, nós poderíamos evitar todos os outros cânceres. A maioria dos outros cânceres a gente chega muito atrasado, por exemplo, câncer de estômago, câncer de pulmão, que são extremamente mortais. Quando a gente descobre, já existe metástase e já existe pouca coisa para fazer. Então, o câncer de próstata, que é frequente e é fácil de fazer o diagnóstico, basta ir ao médico e parar com essa implicância de não querer fazer o exame de toque, porque isso aí, na verdade, é um método que a gente usa para detectar precocemente um câncer que é muito comum nos homens. Então, a terceira idade seria como uma corrida de obstáculos, né? Exatamente. Você, ao longo das fases da vida, com os hábitos que temos hoje, de menos tempo, de facilidade de comer o industrializado, comer o fast food, tomar os refrigerantes, você acaba encarando a diabetes, a pressão alta e não consegue se chegar à terceira idade. Então, seria focar nesses obstáculos ao longo da vida para se ter uma vida mais longa. Exatamente. Eu chamo em particular atenção uma situação hoje que está comum nas nossas vidas. São os alimentos que a gente chama de processados ou ultraprocessados. O que é um alimento ultraprocessado, por exemplo? É aquele alimento que tem gosto de carne, sabor de carne, mas não é textura carne. de carne, mas não é carne. Então, por exemplo, o exemplo mais comum para as pessoas entenderem é o tal do nugget, o nugget, como você quiser chamar. Esse alimento, ele é chamado de ultraprocessado. São alimentos que elevam
a taxa de obesidade. Então, eu acho que a nossa sociedade tem que voltar ao tempo antigo. Nós devemos voltar a comer feijão, arroz, carne e salada, e só. E tirar esse monte de produtos industrializados que estão nos levando para a obesidade. Tá certo, doutor Gemelli. A gente vai para mais uma pausa. Você de casa não saia daí. Daqui a pouco teremos outros profissionais para interagir aqui com a nossa conversa de hoje sobre o Novembro Azul, a saúde do homem. Não saia daí. Viver bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem, hoje falando sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem. Doutor Gemelli, eu vou pedir que o senhor continue aqui conosco, porque agora eu vou receber o doutor Ademil Monteiro, ele que é urologista e vai explicar tudo pra gente quais são, né, as possibilidades hoje preventivas e o que temos de bom para o homem se cuidar ainda mais, né, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Bom, assim, o homem ele deve iniciar basicamente o rastreio para câncer de próstata, principalmente quando ele tem um antecedente familiar. Entre seus 40 e 45 anos, já é bom frequentar o urologista a fim desse rastreio. Doutor, existe uma frequência para os homens fazerem uma espécie de check-up da sua saúde, de visitarem o urologista? Sim, o correto é anualmente, né? Anualmente, naqueles pacientes com antecedente de câncer mais precocemente, deve procurar o urologista, e aquele paciente que não tem antecedente familiar de câncer de próstata pode, assim, entre 45 e 50 anos, já manter uma rotina. E no Brasil, o câncer de próstata ele é o segundo mais comum entre os homens, né? Atrás apenas do câncer de pele. Mas como é que esse câncer surge? Hoje, falando sobre o Novembro Azul, um dos principais focos dessa campanha é a prevenção do câncer de próstata, é o diagnóstico precoce. Mas como é que isso surge? É algo que vai acontecer ou há uma possibilidade de eu não praticar determinados hábitos para prevenir que eu tenha o câncer de próstata? Bom, o câncer ele tem uma relação com a hereditariedade e com o envelhecimento masculino. A raça negra também tem uma predisposição para câncer de próstata e obesos também. Ele surge assim, a pessoa tem que evitar os fatores de risco, né? Uma alimentação não regrada, entendeu? Falta de exercício físico, sedentarismo. Lógico que evitando esses fatores... O próprio fumo, né? Tabagismo também. Mas são até requisitos que podem melhorar a qualidade de vida de todo mundo como um todo, né? De prevenir todas as doenças. Justamente. E mostrando pra gente, ele é um tumor, né? O câncer de próstata, ele aparece em qual região? Ele aparece na região prostática, né? A próstata, ela faz parte da uretra do homem, a uretra prostática. Ela vem logo a seguir da bexiga. E o câncer ele aparece na zona periférica da próstata, por isso a não manifestação de sintomas. Mas é visual? O homem consegue perceber que existe um tumor ali? Não. Ele não consegue perceber e ele não dá sintoma. Um dos métodos de screening, de rastreamento para o câncer de próstata é o PSA. Então, o PSA, quando eleva, geralmente nós indicamos uma biópsia para o diagnóstico de câncer de próstata, mas nem sempre o PSA aumenta devido a câncer. Existem outras condições que elevam o PSA, como o crescimento da próstata, que é chamada hiperplasia prostática benigna, prostatite, que é uma inflamação da próstata, juntamente com a história clínica do paciente, exames de imagem, o toque, enfim, todo um conjunto de fatores, nós conseguimos diagnosticar do que se trata tais patologias que elevam o PSA. Mas para vencer tudo isso, a principal barreira continua sendo o preconceito, né, doutor? Sim, com certeza. Vem diminuindo com as campanhas de conscientização, Novembro Azul, que nós estamos fazendo aqui agora, meios de informação, internet, redes sociais, enfim, a comunicação chega mais facilmente hoje em dia à sociedade e com isso tem levado a uma quebra de tabu, mas ainda existe. Certo, doutor. Aí, falando sobre o exame do toque, né? Onde estaria exatamente no boneco? É uma pergunta da nossa produção.
a próstata, para que o pessoal de casa entendesse como é que funciona o exame do toque, porque existe uma barreira tão grande em relação ao exame do toque. Bom, o toque ele é feito via dígito retal, via retal. Existe uma barreira, sim, por causa desse exame, né, em virtude do machismo dos homens. Isso, justamente. Mas ele é de suma importância porque somente com o toque o urologista consegue consistir a consistência da próstata, se está endurecida, se não está endurecida, a presença de um nódulo. Existem cânceres que não aumentam o PSA e são diagnosticados pelo toque, mesmo num paciente assintomático, sem sintomas. Então, o toque ainda é recomendado que todo mundo faça em algum momento da vida? Sim, com certeza. E existe o próprio PSA, ele substitui de certa parte. Ele pode Justamente. Identificar, mas não é tão eficaz. Não é 100%. Uma melhora da acurácia é o conjunto, toque e o PSA. E o ultrassom não substitui o toque. Com o ultrassom, o urologista não consegue sentir a consistência, nem aferir o tamanho da próstata, nem detectar algum possível nódulo. Doutor, mostrando pra gente, quando o senhor fala do toque, de detectar, de sentir, seria mais ou menos aonde que... Aqui, é pelo reto, né, via anal. Aqui o urologista introduz o dedo aqui e consegue sentir a consistência da próstata. Porque o tumor estaria localizado aqui. Aqui, na zona periférica da próstata, entendeu? Porque a próstata, ela é basicamente grudada, né? Tem uma proximidade bem próxima ao reto. Grudada praticamente no reto. E esse tumor, ele pode se desenvolver até... Os tamanhos são variados, ele chega a incomodar em uma determinada fase, se não identificado? Se não identificado numa fase mais avançada, ele pode dar sintoma para urinar. O paciente vai queixar de dificuldade para urinar, vai muita frequência ao banheiro, levanta muitas vezes à noite para urinar e sangramento na urina também pode dar. Agora, quando a gente fala do PSA, que é uma possibilidade de diagnóstico, o PSA é um exame simples de sangue. Coletou alguns ml de sangue e vai ser avaliado o que neste sangue? É uma glicoproteína, né, o PSA, que ele é tido como um marcador tumoral usado no rastreamento do câncer. Mas, como eu já disse, ele é órgão específico. Ele aumentado, temos um problema na próstata, na grande maioria das vezes, mas ele não é doença específica. Outras condições, como a hiperplasia, o crescimento, o câncer, a prostatite, aumentam o PSA. Aí cabe ao urologista fazer esse diagnóstico diferencial. Então, muitas vezes é necessário uma biópsia para... Para o senhor se aproximar aqui do nosso plasma, que nós temos algumas perguntas. Meu marido fez 50 anos e não gosta de ir ao médico. Como faz para convencê-lo? Até porque o exame de próstata, o indicado, o recomendado é 45 anos quando teve casos na família ou pessoas de pele negra e 50 os demais homens. Como convencê-lo, doutor? Convencê-lo a partir da conscientização, né? Que é importante, que ele pode ter uma doença, que não pode ser detectada por vezes e aí já ser diagnosticado numa fase mais avançada. Enfim, todo um processo de conscientização da própria saúde dele. Temos outra pergunta também do pessoal de casa. Existem programas específicos voltados para a saúde do homem? Sim, existe. A SBU, ela tem campanhas como Novembro Azul, que é voltada para essa saúde do homem no geral. Em foco é o câncer de próstata, mas se estende para outras doenças do homem, como doenças cardiovasculares, DST, enfim, etc. Se acontecer de termos um homem, uma pessoa mais focada nessa prevenção, nessa preocupação, o indicado é 45 anos, mas os mais jovens podem fazer o PSA? Não, geralmente não. Não necessita de fazer. Não há necessidade? Não. E outra coisa que é bom de frisar, doutor, é que o exame, justamente como a identificada a possibilidade do problema de câncer de próstata através do PSA, o PSA pode ter alterações caso não seja feito corretamente, né? Sim, existe pelo menos 48, 72 horas de abstinência sexual, praticar atividades físicas não é recomendado na véspera, principalmente andar de bicicleta, montarias, que podem ser condições que elevam o PSA. Viagens prolongadas, dosar um PSA pode dar aumentado. Então, qual que é o principal perfil de pacientes que o senhor recebe hoje? É o câncer de próstata? Existem outras doenças que estão aumentando uma frequência maior entre os homens? Bom, entre os jovens,
DSTs, principalmente. Dentre elas, a mais prevalente, com certeza, é o papilomavírus humano, o HPV. Nos homens mais velhos, é geralmente rotina da próstata mesmo. A gente sabe que o HPV nas mulheres, o principal fator é o câncer, né? Como o próprio Dr. Gemelli explicou. Mas e nos homens? O que acontece com o homem com HPV? No homem manifesta-se as lesões condilomatosas, as chamadas verrugas, né? E a maioria aparece por conta disso. O homem geralmente aparece como um vilão, porque a ginecologista, quando a mulher tem, a ginecologista já orienta a mulher que foi o homem que transmitiu. E não é bem assim, né? Nós sabemos que o HPV trata-se de um vírus que pode ser uma infecção crônica que esse paciente pegou e manifestou mais tardiamente. E qual é a principal recomendação para isso, para se evitar, então, a questão das DSTs, doutor? Camisinha, né? Métodos aí de prevenção, principalmente. E dentre eles, a camisinha é o principal. Doutor Gemelli, e os homens no consultório do cardiologista? Normalmente buscam principalmente com a questão da diabetes e da pressão alta, né? O foco maior quando se vai ao cardiologista é buscar saber se tem doença cardíaca ou não, né? Mas hoje em dia, os médicos, eles têm ampliado os seus focos, né? E isso tem feito muito bem a saúde do país. Então, se o médico se preocupar somente em olhar o olho do indivíduo e esquecer que ele tem pressão, esquecer que ele tem próstata, esquecer que ele tem pulmão, a gente não avança no controle das doenças maiores. Então, eu dou aula na faculdade e digo para os meus alunos, olha, independente da especialidade que você for fazer, você tem que verificar a pressão, você tem que ver se o cara tem diabetes. Ah, mas eu sou psiquiatra, o que eu vou fazer com pressão arterial? Sim, mas você verificando muitas vezes, aquela foi a única consulta daquele indivíduo se complementam, no ano, né? Quer dizer, o cara só foi ao psiquiatra uma vez no ano e não foi a nenhum outro médico. Então, os médicos, via de regra, têm melhorado muito a qualidade de assistência à saúde porque têm ampliado o foco além da sua especialidade. E conflitando os dois profissionais de forma positiva, é mais complicado levar um homem para um consultório de um cardiologista ou para o consultório do urologista? Com certeza o urologista, né? Porque o cardiologista, o cara vai com muita facilidade, basta ter uma dor no peito que dá medo, né? Agora, o urologista, pensando no exame de próstata, o cara fica muito receoso. Mas eu acho que hoje em dia o mito está caindo por terra, as pessoas estão se dando conta que tem que ir, que tem que fazer, que ninguém deixa de ser homem depois de um exame desse. Quer dizer, a pessoa continua com a sexualidade dela em plena forma e isso vai fazer com que ele viva mais. Muito bem, você aí de casa, olha só, várias dicas sobre a saúde do homem, de como se prevenir e de quebrar o tabu, o preconceito. Visite o seu médico. Daqui a pouquinho nós voltamos então falando um pouquinho mais sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem. Viver bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. De volta com o nosso programa falando sobre Novembro Azul, falando sobre a saúde do homem. Há pouco eu conversava com o doutor Oadmil Monteiro, ele que é urologista, e agora recebo também o doutor Glauber Campos, que é oncologista. Bom dia, doutor. Satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Doutor, a gente percebeu que na saúde do homem, né, em determinadas fases da vida, o câncer está presente. O próprio Novembro Azul é voltado à prevenção do câncer de próstata. É interessante que a gente fale sobre isso, para incentivar as pessoas a procurarem ao médico a ter uma prevenção, né? Sim, principalmente para fazer o diagnóstico precoce, né? Que aumenta as chances de cura, principalmente para o câncer de próstata. A gente conseguindo diagnosticar precocemente, passa de 90% a chance de cura do câncer de próstata. São os homens ou são mais as mulheres que buscam o seu consultório para o tratamento do câncer? Não, a gente tem, bem parelho, porque é bem comum o câncer de mama, mas também o câncer de próstata nos homens também é muito comum, praticamente... É uma realidade que sai até das estatísticas para o consultório. Então, hoje para o câncer de próstata... Para o consultório do oncologista, sim. O câncer de próstata é o mais presente? Sim, com certeza.
E em que fase, normalmente, esses pacientes chegam até você, doutor? E ter uma fase avançada do câncer de próstata é o mais comum que se encontre justamente por esse preconceito? Sim, vamos dizer assim que ainda está longe do que a gente queria, assim, que chegasse. Geralmente chega bem ou não tão avançado, mas também não tão precoce, que a gente aumentaria muito a chance de cura, entendeu? Quando você pega ele um pouco mais localmente avançado, digamos assim, a chance de recaída, de uma recidiva, já é maior do que se a gente consegue diagnóstico mais precoce, no estadio 1, 2, entendeu? Inclusive, doutor, eu queria convidar o senhor agora para te assistir a uma matéria que justamente estamos abordando um caso de uma pessoa que teve o câncer de próstata, venceu, passou por tudo isso e compartilha um pouco da sua história. Meu nome é Deolindo, eu sou geólogo de profissão, eu consulto o médico regularmente, né? No meu caso específico, o câncer de próstata ele foi diagnosticado quando eu ainda me encontrava com 56 anos, em um exame rotineiro em um cardiologista. No Brasil, o câncer de próstata é uma das principais causas de mortes entre os homens. Por isso, a importância do Novembro Azul, mês da campanha mundial da prevenção do câncer de próstata e dedicado à saúde do homem. O resultado é que foi diagnosticado, sim, o câncer de próstata, né? Retornando a Porto Velho, eu procurei também um outro urologista, né? E ele disse, olha, realmente o câncer ele conta-se em estágio inicial, você tem 95% de chance de sobrevivência. Muito embora eu tivesse, e até hoje tenho plano de saúde particular, eu optei por fazer pelo Hospital de Câncer de Barretos, na unidade aqui instalada em Porto Velho, isso devido ao aconselhamento de colegas. E posso dizer que foi, acho que, uma das decisões mais sábias que eu tomei, porque o atendimento no hospital ele é de primeiríssima. Por outras vezes já tinha sido internado por problemas assim muito corriqueiros, né? E pude perceber o esmero com que aquela equipe ali atende as pessoas, desde o atendimento até a cirurgia. O câncer de próstata é o 6º tipo mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens. No Brasil, é a 4ª causa de morte por câncer e corresponde a 6% do total de óbitos por este grupo. Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos drasticamente. Preconceito e a ignorância são barreiras ainda para os homens se prevenirem. Por fim, eu gostaria de manifestar o meu pensamento, de informar aquelas pessoas os homens, né, que tiveram ou têm esse problema, que não sintam vergonha, né, que vão, no meu caso especificamente, foi diagnosticado por um cardiologista, mas o correto, porque eu fazia meu exame há cerca de 15 anos, eu frequentava o cardiologista, né, e nunca tive assim, o interesse, talvez até por falta de uma informação, de uma campanha mais incisiva como essa que está ocorrendo no momento, de procurar o urologista. Mas não deixem de procurar, eu passei por 5 urologistas, não há constrangimento nenhum. O que deve ser considerado são 2 coisas. O que deve ser considerado vida e morte. Se você opta pela vida, que é de extrema importância, que é o presente que Deus nos deu, não deixe de fazer isso, meu irmão. Consulte o urologista e faça isso com maior naturalidade. Não há constrangimento nenhum. Então, muito interessante a gente acompanhar uma história como esta, afinal, experiências trocadas podem ajudar a muita gente de casa, porque falar de câncer é um tabu, né, doutor? Não só o de próstata. Hoje é difícil você falar do câncer, quando se pensa no câncer, já se pensa logo na morte, no fim da vida, e se há um diagnóstico precoce, há tratamento e as possibilidades são ampliadas. Sim, com certeza. Os pacientes às vezes têm essa mística de que o câncer já é um sinal de morte, a sentença de morte. Não, a gente sabe que tem tratamentos, cada dia mais tem tratamentos novos mais eficazes. Todo ano a gente tem congresso anual e tem medicamentos novos sendo lançados, cirurgias novas, técnicas novas, melhores, para ampliar a chance de cura desses pacientes.
quais seriam os exames indicados para diagnóstico de cânceres no geral? Aí o diagnóstico vai muito pelo sintoma do paciente. Se você tem um sintoma gastrointestinal, se você tem um sintoma de cefaleia, aí muda-se o método diagnóstico. Por exemplo, tem uma dor abdominal, você pode fazer um ultrassom ou uma tomografia. Se está mais relacionado com a alimentação, você vai ter que fazer uma endoscopia e assim vai. Certo, doutor. E hoje, o câncer de próstata é o que preocupa mais os homens, mas eles podem ser acometidos com outros tipos, Sim. certo? E que cuidados se ter, então, para identificá-los? Quais são os outros tipos que chegam ao consultório? Certo. Pro homem, assim, temos o de pele, que é o principal, tanto para o homem como para a mulher, pele não melanoma, que a gente diz, que são os carcinomas basocelulares e carcinomas espinocelulares da pele, que são mais fáceis de se resolver, que você, com cirurgia da pele, tira-se a lesão do local e já resolve. Inclusive, queria convidar o senhor para se aproximar aqui. Sim. Outros cânceres mais comuns, aí temos o pulmão, o de pulmão, que aí, principalmente a cessação do tabagismo, é o que está impactando mais na redução desses casos. Temos o de estômago, que aí é a questão da dor epigástrica, por mais de 14 dias, dor abdominal, dor relacionada com a alimentação. Deve-se fazer uma endoscopia digestiva alta para avaliar o estômago. Temos também o câncer de cólon e de reto, que aí tem o exame de colonoscopia, que é um dos principais para o diagnóstico. Esses costumam ser identificados na fase adulta, Sim. numa meia-idade. Pode ser na meia-idade ou nos mais idosos, aí... Normalmente, eu queria até pedir aqui o plasma da faixa etária da terceira idade, porque normalmente o câncer a gente associa a pessoas mais velhas, a pessoas idosas, né? Sim. E há uma gama de possibilidades dentro da terceira idade, então, de tipos de câncer que podem ser acometidos. Exato. Tanto pulmão, estômago, cólon e reto, o próprio próstata, pode ter câncer de cérebro. Infelizmente, a gente pode ter câncer em qualquer parte do corpo, porque nossas células elas estão constantemente se multiplicando e se renovando. Nessa renovação pode acontecer uma mutação celular que pode gerar um tumor, um câncer. Os tratamentos costumam deixar algum tipo de sequela, doutor? Por exemplo, o homem ele tem um certo medo da cirurgia do câncer de próstata. Sim. Pode haver algum tipo de complicação? Como é que fica a vida de uma pessoa após o tratamento? Pode acontecer sim de ter complicações como disfunção erétil, como incontinência urinária, mas eu acho que isso sobrepuja a chance que o paciente tem de ser curado, entendeu? Isso a gente tem que muito levar em conta a cura, o paciente ficar sem a doença e também não é assim 100% de certeza que ele vai ter essa alteração. Isso pode acontecer, né? Agora, eu queria aproveitar a presença do doutor Admil e saber dos dois profissionais, qual que é essa relação entre o urologista e a relação entre o oncologista? É um trabalho que se completa, né, doutor? Sim, com certeza. Geralmente, numa fase do câncer mais avançada, que o paciente terá mais um tratamento clínico e não cirúrgico, ele faz esse acompanhamento geralmente com um oncologista. Já o urologista é aquele paciente que procura o tratamento cirúrgico, fases iniciais do câncer local, quando temos um câncer localmente na próstata, ou até em fases mais avançadas, é proposto tratamento cirúrgico. Você tocou no assunto da disfunção erétil. Quanto mais precoce é diagnosticado esse câncer, mais baixo risco é esse câncer, maior a chance dele ficar potente, não sofrer essa sequela de disfunção erétil. Por quê? Numa fase mais precoce, nós conseguimos preservar o nervo da ereção, que passa bem do lado da próstata. Tem-se que, quanto mais precoce, menos extensão para fora da próstata esse paciente tem e nós conseguimos preservar os nervos. Numa fase mais avançada, ele já tem maior acometimento e daí esses nervos da ereção têm que ser sacrificados. Por isso, quanto mais precoce, melhores as chances dele não sofrer essa sequela. Viu só o recado dos nossos profissionais? O senhor queria Fica mais fácil para todo mundo, né? Para o paciente que vai ter uma evolução muito mais favorável, para o médico fica muito mais fácil a gente conseguir chegar à cura
o diagnóstico precoce. Então, por isso a conscientização de procurar o médico e cuidar. Eu queria agradecer aos dois, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer também ao Centro Universitário São Lucas, em especial ao laboratório por meio da Helena, da Rosa e da Alexandra. Agradecer a você de casa que sempre nos acompanha. Este foi o nosso Viver Bem. Sábado que vem estamos de volta.